Olá, galera, amigos e seguidores do canal. Aqui, Vitor Machado, do canal Vitor Roman, Literatura Fantástica de Horror. Bem-vindos a mais um sábado Lovecraft, hoje 15 de junho de 2024. Hoje voltamos às colaborações. E como vocês sabem, eu tenho tentado postar aqui, alternando colaborações, obras escritas, né, Lovecraft e outro autor, e obras do Círculo Lovecraft, como foi da semana passada. Essa semana nós vamos de uma colaboração, né? Essa colaboração, ela é um tanto diferente. Como todas, eu tenho buscado colocar colaborações, cada uma com uma característica, né? Hoje nós vamos postar um conto chamado A Criatura com Focinho. A Criatura com Focinho, ela foi escrita... É uma história complicada, né? Primeiro, quem é esse cara que colaborou com o Lovecraft? É um cara chamado Joseph Vernon Shea. Ele é um americano, né, nascido em Kentucky, nasceu em 1912, portanto é um dos mais novos do Círculo Lovecraft, morreu em 81. Ele é um cara... ele é um cara talentoso, evidentemente, mas não teve, isso não quer dizer nada, né? Ele não teve reconhecimento grande em vida, porque as obras dele tiveram repercussões muito erráticas, assim. Algumas fizeram sucesso, outras não e tal. Hoje, basicamente, ele é mais um desses autores desconhecidos, né? A semelhança do próprio mestre, né? O H.P. Lovecraft só virou culto muito depois de morto, muito por conta dos amigos, né, que se cercaram a ele. E esse Vernon Shea, ele era um dos mais novos. Ele começou a se corresponder com o Lovecraft quando ele tinha 19 anos, se não me engano. Ele começou a mandar cartas, ele queria escrever e estava pedindo orientação do Lovecraft para os textos que ele estava começando a escrever. E acabou que ele ficou famoso de fato muito depois, né? Ele morreu em 81, pouco antes dele morrer, em 79, ele escreveu esse conto que a gente vai narrar hoje aqui, A Coisa com Focinho. Esse é um conto muito especial por muitas razões, mas eu já comento adiante, né? Primeiro vamos esgotar a questão do Vernon Shea. Ele escreveu esse conto em 79, mas bem mais para frente, 10 anos depois da morte dele, já em 91, ele morreu em 81, em 91 foi compilado vários textos dele, ensaios normalmente, ensaios sobre a obra do Lovecraft, sobre diversos aspectos, foram juntados num livro chamado Em Busca de Lovecraft. Interessante. E dentro desse livro, esse livro é de 91, ele já estava morto há 10 anos. E nesse livro, em 91, Em Busca de Lovecraft, foi incluído esse conto que a gente vai narrar hoje. Então esse é um conto raro, né? Mas apropriado para a galera aqui do canal, né? Que não é para vocês ficarem só na mesma batida de sempre. Então tem que ter umas raridades, como é o caso de hoje. Então esse conto de hoje, A Coisa com Focinho, ele teve essa história. Por que está classificado aqui como criação compartilhada? Porque ele foi focado numa carta do Lovecraft, como é comum. Teve vários outros aqui no passado, que a gente já narrou. Só que não foi uma carta do Lovecraft para o Vernon Shea, foi uma carta do Lovecraft para o Robert Bloch. E era uma carta assim, muito detalhada do que poderia ser um conto. E o Vernon Shea, assim, quase mais de meio século depois da morte do Lovecraft, ele pegou essa carta e transformou ela num conto.
que depois, por si, veja a sequência, a carta é lá de anos 30, 36, um pouco antes do Lovecraft morrer, para o Robert Bloch. Essa carta, décadas depois, ela veio a ser aproveitada pelo Vernon Shee e ele criou um conto. É praticamente um conto co-escrito Vernon Shee e Lovecraft, só que Lovecraft já era morto há meio século. E isso depois foi inserido no tal do livro Em Busca de Lovecraft, com diversos escritos, diversos tipos de escrito do Vernon Shee, colocados no tal do livro Em Busca de Lovecraft, onde tem esse conto. Então esse é um conto com vários avatares, né, vamos dizer assim, até se transformar nisso que a gente vai narrar hoje aqui, que eu acho difícil vocês encontrarem por aí uma narração desse conto. Um momento. Meus suplementos, é importante, senão o canal não vai tão longe assim. Bem, então hoje nós vamos de A Coisa com Focinho. O que tem de mais especial ainda que esse conto? Ele tem uma peculiaridade. No tal do sonho que o Lovecraft pôs na carta para o Robert Bloch, ele fala da experiência dele, Lovecraft, no tal sonho. Já em formato de conto, muito interessante. E, portanto, o personagem único do conto, porque o resto são figuras que rolam no sonho, né? Os demais... então, o personagem do conto é o Lovecraft. Inclusive, está claro, porque as outras entidades e criaturas que tem nos tais sonhos, que vão rolando ao longo do conto, eles se referem ao protagonista como Howard. E ele diz que mora na rua tal, onde morava o Lovecraft em Providence. Então, é bem interessante. Não é o único caso. Tem um outro conto em que o Lovecraft é mencionado, mas ele é meio que coadjuvante do conto. Neste conto, ele é o único personagem, consequentemente é o protagonista do conto, né? Isso é uma peculiaridade, acho que é um caso único nesse contexto Lovecraftiano que a gente vem brincando aí já vamos para 2 anos nessa batida, né? Incrível, né? 2 anos. Então isso é o que eu tinha para comentar assim de coisa peculiar. Ah, sim, uma outra coisa interessante é o seguinte: o conto, ele é um conto curtinho. Ele tem aí os seus 15 minutos, menos talvez, de narração. Mas ele é estruturado, isso é muito curioso também. Ele é estruturado não como um conto, ele é estruturado como uma novela. Ele, apesar de ser um conto curtinho, ele é separado em capítulos, 4 capítulos, que são 4 sonhos que o Lovecraft teve e que pôs na carta para o Robert Bloch e que o Vernon Shee, 50 anos depois, transformou nesse conto-novela. É um formato assim bem curioso, né? Bem, é isso aí que eu tinha para comentar com vocês sobre essa postagem bem rara, a criatura ou a coisa com focinho. Eu ia até dizer, a coisa com focinho, Vernon Shee, ano tal, mas é um tanto difícil. Lovecraft, 1933, data da carta. Vernon Shee, 1979, quando ele escreveu o conto A Coisa com Focinho, incluído no livro Em Busca de Lovecraft, em 1991, quando tanto Lovecraft quanto Vernon Shee já eram falecidos. Bem interessante, não? Mas quarta que vem, mais interlúdios de terror, dia 19, né? 19 de junho, nós vamos
postar um grande clássico que já frequenta aqui nosso canal há algum tempo, um grande clássico do horror, vindo lá das Ilhas Britânicas, com aquele contexto celta fortíssimo. Já disse, cara, quem que é. Essa vai ser a nossa postagem da quarta-feira 19. É isso aí, obrigado pela atenção, espero que vocês curtam, divirtam-se, fiquem bem e vamos lá. A Coisa com Focinho, J. Vernon Shee. A Coisa com Focinho, J. Vernon Shee, 1979, um conto baseado num sonho do mestre H.P. Lovecraft, relatado em carta a Robert Bloch em 1933. Pois além de sonhos relativamente mundanos, às vezes sonho coisas surpreendentes que dariam um bom material para ficção sobrenatural. Ainda ontem à noite, sonhei que estava com um grupo de pessoas silenciosas e amedrontadas, munidas com algum tipo de dispositivo oculto, semelhante à Ankh egípcia. Subimos as escadas e os telhados perigosamente envelhecidos de uma cidade podre e incrivelmente antiga, em busca de uma criatura incompreensível, uma criatura imortal e infinitamente vil que afligia os habitantes locais. Um dia, sob um leproso luar minguante, nós vimos, negra, com orelhas enormes, uma criatura agachada no chão, do tamanho de um cachorro grande, e lembrava vagamente uma das gárgulas de Notre-Dame. Mas aquilo, em pinotes, deslizou para longe de nossos olhos, escondendo-se em algum lugar atrás de uma chaminé há muito ociosa. Nosso líder, o Capitão Pickman, um homem de aparência notável, não subiu nos telhados como o resto de nós, mas, montado em seu cavalo, guiou a busca a partir do chão. "Por ali, depressa!" gritou. "Fugiu para a igreja!" O edifício da igreja ficava à nossa direita, mas saltar em seu telhado era muito arriscado, considerando que nossos medos aumentavam à distância. Parecia ser de 1 metro ou mais. "Rápido!" o Capitão Pickman gritou impaciente. Nosso grupo hesitou diante do impasse. Tínhamos medo de não seguir as ordens de nosso capitão e, porém, tínhamos mais medo ainda de ficar pulando de telhado em telhado. "Eu vou!" ofereci-me, surpreso com minha própria coragem. Como o mais novo do grupo, ágil e musculoso, esperava um dia me tornar tenente. Esse incidente não escaparia à atenção do capitão. E assim, andei até onde o telhado instável me permitia. Me recompus e, ao alcançar correndo a borda, saltei, fechando involuntariamente os olhos. Foi como se eu voasse como um pássaro, parecia incrivelmente leve. O céu era meu ambiente natural. Fiquei surpreso por não ter tentado voar antes. Inclinei meu corpo para a frente como um esquiador descendo uma montanha. Meus olhos se abriram no momento em que pousei. Vi-me, então, sobre o telhado da igreja, inundado por uma luz roxa. Percebi que a cobertura podre sob meus pés poderiam desmoronar a qualquer momento e colapsar comigo abaixo. Mas o cheiro forte do mar me fez virar a cabeça involuntariamente. O telhado da igreja tinha uma vista magnífica do porto, sombrio à luz da lua. Os navios não navegavam nele há séculos, pois estávamos em uma cidade esquecida. No entanto, o porto parecia terrivelmente familiar. Eu sabia que tinha estado ali antes, mesmo que em sonho. Nenhuma única gaivota quebrou o silêncio. O porto estava em tal quietude que algo assim só poderia ser encontrado em um sonho ou em tempos antigos. Completamente hipnotizado pelo horizonte que se abriu diante de mim, avancei em busca de uma melhor visão do porto. Mas agora as telhas, já soltas devido à minha rápida aterrissagem, começaram a deslizar sob meus pés. Não havia nada em que pudesse segurar e também escorreguei. "Cuidado, Howard!" o capitão gritou de baixo. Mas felizmente não caí. No último segundo, agarrei uma das gárgulas que se projetavam da beirada do telhado em zombaria sardônica. A gárgula estava quente ao toque. A coisa se virou para mim. Com sua horrível face enrosnado, reconheci de imediato, era a criatura que estávamos procurando. Minhas mãos rapidamente se juntaram em prece, e essa ação foi salutar para mim, pois acidentalmente toquei a Ankh com os dedos. A cruz estava pendurada no meu peito por um cordão resistente. Puxei-a para fora e apontei-a à criatura. A superfície metálica da Ankh refletia a moribunda luz da lua.
A criatura se encolheu ao ver o metal cintilante. Suas asas rudimentares se abriram como um morcego e avançou sobre nosso líder, cujo cavalo estava batendo com seus cascos naquele momento. Ao olhar para baixo, vi a criatura blasfema e terrivelmente deformada se unir à bela imagem do capitão a cavalo, e de repente a gárgula e Pickman fundiram-se num só ser. Uma criatura híbrida e monstruosa, vestida com as roupas finas do nosso capitão, mas no lugar de uma aparência humana havia um rosto com focinho e orelhas negras daquele mesmo monstro maligno. A criatura ergueu a cabeça em sorriso, vociferando palavras que eu não conseguia compreender, e partiu galopando no cavalo do capitão. Nosso grupo estava confuso, caminhávamos por um terreno ligeiramente congelado, mas não coberto de neve. Foi quando acordei. Parte 2. Uma semana depois voltei a ter um sonho extraordinariamente vívido. Parecia ser uma continuação do anterior. Eu tinha ido ao movimentado porto de Innsmouth a negócios. Queria comprar à minha tia uma daquelas curiosas e elegantes joias de metal para seu aniversário. Fiquei indignado e intrigado com a estranha aparência dos habitantes locais que fingiam ser civilizados apenas quando se tratava de negócios. Mesmo em plena luz do dia, Innsmouth não era um lugar atraente. O cheiro de mar estava por toda parte, emanando até mesmo dos habitantes da cidade. Agora o crepúsculo se aproximava. Como sempre havia nos sonhos, aconteciam estranhas distorções de tempo e espaço. Assim que cheguei em Innsmouth, estava quente e vestia apenas um casaco. Mas quando saía da loja com a minha compra, flocos de neve começaram a cair do céu. Tive que levantar a gola e enfiar os dedos dormentes nos bolsos do casaco. Então notei que o céu tinha uma cor peculiar, roxa, como hematomas na pele, e assim que olhei ao redor, vi que Innsmouth havia mudado drasticamente. Agora parecia uma cidade incrivelmente antiga, quase deserta, e enquanto passava pela igreja, algumas pessoas sentadas em seus degraus riam com escárnio. Degraus da igreja? Mas não há nenhuma igreja em Innsmouth. Há rumores de que as pessoas de lá negociavam com criaturas estranhas do mar e adoravam divindades muito distantes da tradição da Nova Inglaterra. Ao olhar para o alto, notei gárgulas guardando o telhado, não mais repugnantes na aparência do que os habitantes de Innsmouth. Eu soube imediatamente que havia retornado à atmosfera daquele meu sonho da semana passada. E notei também que agora usava roupas do século passado. Eu precisava sair da antiga cidade antes que escurecesse, pois minha vida agora corria grande perigo. Eu não tinha ideia para onde ir, mas estava à procura de becos que me levassem para longe do mar, cujo cheiro em minhas narinas agora havia se transformado em fedor. Não vi pessoas nos pátios e agradeci a Deus por isso. Mas então percebi que era muito cedo para me regozijar, pois, no final do beco, algo horrendo me aguardava. Uma terrível criatura de focinho remexia o corpo de uma criança. Virou para mim, sorrindo, sangue fluindo de sua boca suja. Howard! A criatura proferiu, imitando blasfemamente a fala humana. Howard! Você quer experimentar, Howard? Parte 3. Um relâmpago partiu o céu. Os deuses acolheram este espetáculo com aplausos. Estou sentado a uma mesa antiga escrevendo isso com uma caneta de pena. Uma vela de luz bruxuleante é minha única fonte de luz. Não estou familiarizado com essa mesa e a decoração do meu quarto mudara completamente. Uma grande cama de dossel ocupa o canto mais distante. Um pinico se projeta debaixo dela. O quarto é muito mais espaçoso que o meu, na 66 College Street. Há cortinas pesadas na janela. Ao puxar as cortinas, não vi o familiar pátio da Brown University. Em minha frente há uma sacada com vista para aquela cidade incrivelmente antiga do meu outro sonho. Devo estar sonhando, é claro, mas aparentemente não estou dormindo. Quando alguém belisca a pele durante um sonho, não sente dor.
Até tentei bater com a bota no chão para acordar minha tia, porém não consegui ouvir som algum dela. Tentei abrir a porta que dá para a escada, mas a escada não estava lá. Uma noite impenetrável se abre atrás da porta. Estrelas flutuam cintilantes. Tenho uma forte suspeita de que se eu observasse através de um telescópio, os céus não seriam o que deveriam ser agora, em 1933, mas veria as estrelas que já estiveram lá, em um passado incrivelmente distante. Devo estar dormindo novamente, mas a tempestade violenta lá fora parece forte demais para qualquer sonho. Sob minha sacada, a cidade parece tão monstruosa quanto Toledo na famosa pintura de El Greco, com muitos dos mesmos efeitos de cor. É uma cidade leprosa, onde tudo pode e vai acontecer. A tempestade deixou a sala terrivelmente fria. Usei uma pinça para mexer a lenha fumegante da lareira. Há um entalhe curioso na pinça, lembrando um dragão ou uma serpente marinha. Dagon, talvez? Até agora, por incrível que pareça, não senti medo. Suspeito que essas circunstâncias incomuns despertaram minha curiosidade de escrita a tal ponto que superou qualquer possibilidade de medo. Obviamente, se eu acordasse de repente e estivesse de volta a 66 College Street, teria material novo para histórias que até Wright não hesitaria em aceitar. Eu teria que catalogar todas as coisas dessa sala e todas as minhas reações com muito cuidado, como um paciente que escreve seus sintomas em um diário para mostrá-los a um médico. Mais tarde percebo que devo ter adormecido, pois a tempestade havia diminuído. Mas ainda estou naquele quarto estranho. Esse é o sonho mais curioso que já tive, isso se for um sonho. A vela queimou quase até o fim, e suspeito que já passa de meia-noite, mas já não sei dizer as horas. Não há relógios nas paredes, e o do meu pulso sumira. Tive que jogar outro pedaço de madeira na lareira. Ela chiou devido à umidade. As gotas de chuva devem ter entrado pela chaminé. Parte 4. Muitos dias se passaram desde o meu último registro. Os incidentes que ocorreram nesse período foram tão hediondos que hesito em escrevê-los em papel, tudo para não questionar minha sanidade. Só transcrevo isto porque acredito firmemente que logo acordarei no familiar ambiente da 66 College Street, assim que o sol tentar irromper as cortinas fechadas e a Sra. Gamwell me chamar para o café da manhã. Percebi alguma coisa na sacada. Houve um leve farfalhar, mas eu sabia que isso não era o vento arrastando folhas errantes. Era algo inteligente e vivo, algo que eu sentia que era hostil. E o curioso é que eu sabia que estaria seguro desde que não abrisse a velha porta, mas por alguma razão eu sentia um desejo esmagador de fazê-lo. Minhas pernas se arrastavam em direção à sacada e me restou apenas força de vontade para impedi-las. Um miado baixo veio da sacada, semelhante ao que meu gato fazia quando lhe convinha. E ocorreu-me que, graças a alguma estranha combinação de tempo e espaço, meu gato estava comigo nesse sonho, ou pesadelo. E eu sabia que ele se assustaria nesse ambiente estranho. Abri a porta para deixá-lo entrar. Algo com asas rudimentares de morcego adentrou voando, circulou a sala e pousou em meio a bugigangas na lareira. A criatura inclinou a cabeça e olhou para mim insolentemente. Sua face era ainda mais aterradora e inumana do que a de um morcego. Parecia consistir principalmente de um focinho. A coisa respirava pesadamente. Rapidamente peguei a pinça da lareira e mergulhei no fogo. Suas pontas aquecidas brilharam vermelhas. A criatura sobre a lareira me observava. Suas asas tremularam animadamente. Um medo se apossou de mim. Medo que voasse em minha direção. Mas antes que pudesse saltar, avancei à sua frente e joguei a pinça em sua face. O metal incandescente sibilou. Havia um cheiro forte de carne queimada. Então a criatura berrou. A coisa continuava urrando e rugindo até que de repente ocorreu uma transformação. O lugar onde a besta estava envolvida em trevas e formas instáveis, o ar se movimentava, como se algo invisível estivesse lentamente se tornando visível. O Capitão Pickman apareceu na minha frente. "Você não devia ter feito isso, garoto", disse. Uma marca pálida brilhava em sua testa e ele, com relutância, cobriu-a com um lenço.
Você não deveria ter feito isso, Howard, ele repetiu. Vai pagar caro por isso. Ele deu um passo ameaçador em minha direção e fui forçado a recuar. Tive tanto medo que deixei cair a pinça perto da lareira, e agora o capitão estava entre a pinça e eu. Mas não havia para onde recuar, porque eu sabia, tanto a porta quanto a sacada conduziam apenas ao espaço vazio. O capitão Pickman avançou em minha direção, cocheando, como se imitasse um morcego de asa avariada. Continuei recuando, não queria virar as costas para o capitão, pois a imagem de um morcego pousando em meus ombros e abocanhando meu pescoço me atormentava com um terror incomensurável. Logo senti bater em algo sólido e imóvel e percebi que havia alcançado a cama de dossel. Um sorriso triunfante apareceu em seus lábios e o capitão rapidamente se aproveitou da situação, avançando e forçando-se contra mim, de modo que fui obrigado a cair na cama como uma donzela seduzida. E por um momento ele se tornou meu amante, pois, depois de pressionar seus lábios nos meus, começou a atormentar a minha garganta. Uma dor repentina se irradiou, pude sentir dentes afiados perfurando a minha carne, criando hematomas, e tive a sensação de que todo o meu sangue estava fluindo de mim. Retorci em agonia, tentando empurrar o capitão para longe, e no processo, a pequena anca egípcia de metal pendurada no meu pescoço deve ter resvalado a bochecha do capitão, pois de repente ele me soltou e começou a gritar terrivelmente. Ficou estático diante de mim, com olhos furiosos, e ao mesmo tempo aquela estranha metamorfose se repetia. Pickman se transformou em uma criatura monstruosa que começou a voar pela sala, batendo nos móveis como se estivesse cego, e então disparou para fora através da porta aberta da sacada. Senti o vento ficar mais forte, o céu esmaecer, e, estando sobre a cidade antiga, eu pude ver. Anoitecera. E agora estou sentado à mesa, pensando que tudo foi um sonho, mas posso sentir as marcas em minha garganta, e a vista da cidade decrépita em ruínas ainda se abre da sacada. E me pergunto, estaria eu preso para sempre em outra época e lugar? Fim.